No vídeo de hoje falaremos a respeito do deslocamento de preço do Bitcoin, uma análise com uma leitura um pouco mais otimista e também uma leitura um pouco mais pessimista. Isso porque a última consolidação acima do topo anterior não conseguiu ter continuidade com a força compradora e rompeu para baixo. Voltamos para dentro da consolidação e agora, no vídeo de hoje, falaremos o que você pode aguardar para o deslocamento de preço futuro do Bitcoin. Então, acompanhe. Então, a todos os amigos que estão chegando agora, sejam bem-vindos, considerem se inscrever no nosso canal e também deixar aí teu gostei. Lembrando, se tu ainda não é inscrito também, fortaleça o nosso trabalho se inscrevendo no nosso canal, não te custa nada e você fica atualizado de todas as nossas análises. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito da última consolidação que aconteceu aqui no Bitcoin. Se vocês entrarem em tempos gráficos menores, como o próprio 4 horas, a gente pode ver o quê? Que o preço ele veio acima desse range anterior, então isso aqui era assim uma lateralidade bem relevante, que o preço conseguiu romper para baixo, e ao romper para baixo a gente encontrou suporte no topo anterior e voltamos a fazer um movimento de alta, então a gente teve força compradora de impulso, novamente buscando um novo topo. O que acontece é que a gente aguardava assim que o preço conseguisse se sustentar aqui, até muitas leituras foram feitas de um possível movimento de triângulo simétrico aqui nessa faixa, tá? O que aconteceu logo na sequência? O preço rompeu para baixo, fez um pullback. Aqui a gente já conseguiu projetar algumas vendas. E aí fica o convite para você que ainda não conhece nossa comunidade do grupo do Telegram. Entra aqui no grupo free. O link de acesso está abaixo aqui desse vídeo e você poderia ter acesso a essa informação, por exemplo. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Liga só, a gente deixou bem descrito no dia que aconteceu, inclusive hoje, segunda-feira, atualizamos nossa leitura do Bitcoin. Então é só clicar aqui no link, dar uma olhada, principais pontos de suporte e resistência, qual que é a nossa leitura, objetivos inclusive, e aí você vai ter uma noção um pouco mais dinâmica dos preços. Por quê? Porque a nossa atualização semanal só acontece aqui na segunda-feira no nosso canal do YouTube. Sendo assim, se você estiver dentro do nosso canal do Telegram, tu tem uma atualização maior, então tu tem sempre a análise da galera que está lá, minha, do Gustavo, e aí tu vai conseguindo ter maiores referências para o deslocamento de preços do Bitcoin. Então ficou o convite aqui. O que acontecia era o seguinte: nós tínhamos como ideia que se o preço rompesse abaixo desse triângulo ascendente, que sim, tem maior probabilidade de romper para cima, mas falhou. Lembrando, né, sempre pode romper para o lado oposto. Armadilhou essa galera que estava comprada, fez um pullback aqui. Esse pullback, pessoal, ele foi numa zona, pessoal, que a gente comenta bastante nas nossas análises, que é as zonas de POC, tá? O que é POC? O ponto de controle. Gustavo gosta sempre de brincar comigo, né? O que é POC? Essa região aqui, esse pontilhado amarelo, a zona onde mais teve interesse de negociar o ativo. Foi bem nessa região aqui, o preço só voltou ali para testar. E aqui em cima, galera, a gente tem uma grande oferta de ativos. Significa que se o preço voltar para cá, mais vendedores vão pensar em operar a ponta vendedora, ok? O que acontece nesse primeiro ponto agora? O preço testou o centro da lateralidade. Esse centro da lateralidade que está aqui, ó, nesse pontilhado amarelo e também a referência isolando só o range anterior, a gente pode ver que o que aconteceu? Aqui a gente teve defesa compradora. Então sim, é um ponto de defesa que pode, talvez, pela nossa primeira leitura, levar o preço para um novo teste aqui em cima. Se isso acontecer neste ponto, tá? Sim, pode ser uma leitura interessante para tentar montar algum tipo de posição short. Por quê? Porque caso aconteça dentro desse movimento uma correção para um novo impulso de queda, galera, infelizmente é provável que esse novo impulso venha a perder esse fundo. Por quê? Porque daí nós vamos ter um grande pivô aqui alinhado, ok? Então acho muito pouco provável que se a gente vier aqui e a venda começar a acontecer e os vendedores defenderem essa região, a gente não vem para furar esse fundo anterior. Como esse fundo aqui está muito próximo da captação de liquidez abaixo dos 20.500, aqui sim já fica a nossa primeira leitura para as zonas de objetivos. Caso o preço venha aqui nessa região mais alta, é sim um ponto bem relevante para que você fique atento e tente fazer o quê? Tente procurar por vendas, buscar realizações aqui abaixo dos 20.500, porque a gente pode captar essa liquidez, capturar o stop de todas as compras que estão
nessa região. Então, muitos estão com posições long aqui. A gente tem preços de liquidação abaixo dessa região aqui. Então, sim, é possível que se o preço vier abaixo aqui, tira muita gente do mercado e daí pode ter uma reação muito positiva a partir da captura do stop e dos preços de liquidação desse pessoal que está long nessa consolidação, tá bom? Então, essa é a nossa primeira leitura. Eu quero lembrar que dentro de um gráfico semanal, se o preço vier abaixo dessa mínima que a gente está falando, tá, pessoal? Abaixo dessa região, tá aqui, ó, pessoal. Observem que a mínima da barra da semana anterior, ela está muito próxima da faixa aí dos 21.300, próximo da média móvel de 21 períodos. Se o preço vier abaixo dessa região, tá? Isso aqui vai acionar muitos stops de compra e é provável que daí a gente venha perder aquela faixa dos 20.500. Na minha leitura, os pontos mais relevantes estão aqui embaixo. Já falei para vocês em análises anteriores. 19.125 e 18.600 são zonas que eu considero muito relevantes. Só que sim, caso ocorra uma captura de liquidez abaixo aqui do gráfico diário, como eu tinha comentado para vocês nesse estudo aqui, ó. Vamos lá. Observem que abaixo dessa zona é interessante, abaixo desses fundos. A gente tem uma zona de demanda compradora? Sim, foi a base do último impulso. Só que eu acho que o preço vir aqui é quase que inevitável ele vir abaixo. Vir abaixo, inclusive, dessa consolidação que tem muita liquidez. Conseguir fechar todo esse gap da barra de impulso que gerou essa consolidação, que por consequência gerou aqui o fundo mais alto. E aí isso aqui vai fazer o seguinte, o preço pode simplesmente vir para cá, capturar todo mundo e é aqui que o pessoal vai começar a pensar em vender e aí o preço pode vir para romper talvez zonas mais altas, romper topo e fazer um zigue-zague bem mais alto. Só que essa captura de liquidez, essa liquidação de posições long, eu acho que sim é necessário para limpar um pouco do mercado e ganhar fôlego, né, o preço. Simplesmente agora olhar o compradores tentando se reposicionar aqui nesse nível, é possível o preço parar aqui e voltar a subir. Óbvio que é. Só que assim, muito complicado ficar extremamente otimista aqui pensando que a gente vai romper e buscar, sei lá, 30 mil dólares. Por quê? Porque dentro do gráfico semanal, quando a gente já observa a estrutura da semana, ela já tem uma ideia de que o preço só beliscou para botar o pessoal na compra e pode agora a qualquer momento vir para uma correção mais profunda. Eu quero lembrar vocês que caso a barra da semana anterior seja acionada, ela venha a ser perdida, ela seja rompida, perdendo a mínima aqui da semana anterior, isso aqui sim é um possível setup que vai gerar aí uma estrutura que projeta movimentos abaixo. Tá? Qual seria a projeção dessa barra aqui para baixo? Tá? Então vamos lá, pode pegar essa barra aqui, projetar ela 1,618 para baixo, tá? Que seria aí um preço de fechamento de reversão. Observa que esse alvo está lá em 19.117, muito confluente com aquelas zonas que a gente tinha em estudos anteriores, né, pessoal? Observa aqui, está um pouco poluído esse meu gráfico, né? Mas são as zonas que a gente tinha nos últimos estudos, né? Aqui, ó, 19.125, 18.600. Então, essa zona, para mim, é bem interessante. É evidente que eu estou olhando um gráfico semanal. Quando a gente põe o diário, fica algo um pouco mais claro, né? A gente tem essa leitura de que a zona de captura de liquidez e o stop dos comprados, eles estão abaixo dessa faixa aqui. Então, é possível que o preço só belisque aqui. Talvez seja só um spike, aquela agulhada, né? Então, tem que ter muita atenção para isso. E aí está totalmente confluente com uma possível estrutura que vai ser uma onda corretiva um pouco mais complexa, aí, talvez fazendo aqui um fundo um pouco mais baixo, algo do tipo, fazendo algum tipo de alargamento e aí conseguindo capturar toda essa liquidez dos longs, tá bom? Eu devo lembrar aos amigos que a gente tem uma média móvel de 200 aqui, aliada a uma zona de fundos anteriores, então talvez a gente até tenha uma reação aqui de long, caso ocorra um teste nesses fundos, mas como eu falei anteriormente, eu acho muito pouco provável o preço parar nesse fundo aqui. Caso ele venha perder essa basezinha agora, é provável que eu acho que ele venha para romper fundo e conseguir perder essas mínimas aqui de uma vez por todas para conseguir capturar toda essa liquidez que está aqui entre 20.500 e 20 mil dólares, tá? Eu quero lembrar aos amigos também que a gente teve esse movimento aqui que pode ser encarado como uma possível zona de armadilha. A gente já tinha plotado em estudos anteriores essa faixa aqui mais alta, só que é sim um range aqui em cima que pode ser encarado como um desvio. A gente pode voltar daí novamente a negociar em toda essa estrutura e, na minha opinião, o teste aqui é sim bem provável, ok? A minha
maior expectativa atualmente é que o preço venha abaixo aí e talvez venha testar 19.125, 18.600. O que pode deixar a gente ficar otimista, caso aconteça, né? Bem, o que pode deixar o preço mais otimista, caso isso aconteça, tá? É o preço conseguir voltar a fazer um impulso forte. Como assim um impulso forte, Leandro? Observa o gráfico de 4 horas, tá? A gente faz uma consolidação e tem uma grande pernada de alta. Consolidação, grande pernada de alta. Se o preço, no gráfico de 4 horas, mais uma vez, fizer uma consolidação aqui e fizer um impulso de alta, olha, galera, eu acho sim que a gente tem uma possibilidade de romper esse topo anterior e aí vim testar aquela zona que eu tinha comentado em estudos passados. Inclusive, vou botar o link aqui para vocês verem. Esse, então, galera, foi um estudo que a gente publicou lá no nosso grupo Premium, tá? Vocês podem ver aqui a data, dia 23 de fevereiro, 8 horas e 50 minutos, o TC-3. Minha pessoa, né? Leandro Sandro Underline publicou. E aí a ideia era a seguinte, né? O movimento aqui de triângulo simétrico de ascendente que falhou, romperam abaixo. E a gente tinha alvos projetados. Primeiro alvo, 22.865. Daí depois, objetivos de gap, 22.320. 21.862, 21.263. Esses alvos mais baixos ainda não foram atingidos, mas o primeiro alvo foi. E o que me deixa, de certa forma, um tanto quanto mais desconfortável para ficar buscando uma nova perna de baixa aqui é esse movimento atual. E a gente não teve tanta força vendedora, né? A gente não teve continuidade. Por que eu digo isso? Porque numa hora, quando a gente entra num tempo gráfico de 60 minutos, observem o que aconteceu aqui, meus amigos. O preço ele veio para romper o topo anterior, tá? Botou muita gente na compra, né? E falhou. Isso aqui é sim uma boa movimentação de baixa, né? Uma boa base aqui para um impulso de baixa. Só que eu gostaria de ver o que agora? Ver se o preço ele consegue fazer isso aqui. Vem para cá de novo para testar e aqui assim, por volta aí dos 23.600 de novo, a gente faz o quê? A gente deixa um padrão de venda. Se a gente deixar um padrão de venda aqui, daí sim a gente talvez encontre algum tipo de configuração mais objetiva para fazer algum tipo de operação, algo nesse tipo, tá? Para vir romper fundo e buscar um movimento projetado mais interessante. Qual que seria o objetivo? Aquela zona de consolidação anterior, tá? Por quê? Porque daí sim essa faixa tende a atrair os preços. É uma configuração que eu estou em busca. O preço ainda não se decidiu. Por quê? Porque caso isso não aconteça, ele não venha deixar alguma configuração de venda nessa região de 60 minutos, a gente pode até se surpreender se a gente não estiver preparado. O preço pode inclusive construir uma base aqui e vir para um rompimento. Caso esse rompimento acima aconteça, tá? O que eu gostaria de ver? Eu gostaria meio que de ver uma volta em V, ele chegando nesse topo, fazendo uma consolidaçãozinha aqui, para daí sim ter continuidade e buscar aí a zona de oferta mais alta, inclusive talvez até mesmo testando essa faixa aqui de possível zona de armadilha plotada em amarelo em estudos bem anteriores, como o que eu mostrei para vocês aqui, que a gente publicou, que tinha esse primeiro alvo aí na faixa dos 22.800, tá? Então, é basicamente isso. Eu vejo que para que o preço consiga ficar otimista, ele não pode ficar titubeando muito tempo agora, ele tem que simplesmente fazer o que fez aqui nessas últimas pernadas, né? Ele vinha acima da consolidação, ficar um pouquinho de lado e rasgar, decidir andar para cima, como foi todos os últimos impulsos, tá? Observem que todos tiveram essa característica. Por que eu estou dizendo isso? Caso essa característica não seja apresentada agora, aí sim é mais um indício daquela fraqueza aí na ponta compradora e a gente vai ter que sim ficar mais atento para setups corretivos, ok? Essa zona de demanda mais profunda aqui, abaixo aí dos 21,5, é interessante, tá? Principalmente para talvez operar a lateralidade, buscando comprar baixo ou vender alto, mas eu estou bem de olho para algum tipo de objetivo nessa faixa abaixo da zona de maior liquidez que está aqui, tá bom? Eu espero ter conseguido ajudar vocês no vídeo de hoje. Fica aí os nossos estudos e essas são algumas das possibilidades para o deslocamento de preço do Bitcoin para essa semana. E antes que eu me esqueça, eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Nesse mês de fevereiro, que está se acabando já, obviamente, a gente teve ótimos resultados no nosso grupo. Vem aí para a nossa comunidade do Free, você pode receber algumas das nossas operações sem custo algum e também considere fazer parte aí
desse grupo para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e também ter a oportunidade, talvez, de fazer parte de um dos nossos grupos de sinais, seja de futuros, spot ou até mesmo dos estudos. Desejo a todos vocês ótima semana, bons estudos, forte abraço e até a próxima. Falou!